Muito bom dia a todos. Hoje é dia 15 de setembro, sexta-feira, e estamos aqui na Faculdade de Direito da USP, auditório Rubílio de Oliveira, aqui no primeiro andar do prédio histórico do Largo de São Francisco, dando início a mais um evento, que é uma aula aberta da nossa disciplina de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP sobre Direito da Infraestrutura, aspectos financeiros e administrativos. Contamos aqui com a participação dos vários docentes que estão compondo a mesa e participando à distância, pelos quais eu agradeço. E o objetivo da aula de hoje é tratar de um tema bastante importante e interessante em termos da organização do Estado e as questões que isso tem efeitos no âmbito da infraestrutura, que vai ser o da administração pluricêntrica e os desafios para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. E nós temos a enorme satisfação de contar com essa valiosa colaboração para o evento de hoje, que está sendo transmitido pelo YouTube no canal Direito Financeiro Levado a Sério. Ficará à disposição de vocês todos neste e em outros canais que nós vamos indicar aí, fiquem acompanhando pelas redes sociais, e contaremos com a participação do professor Guilherme Jardim Jux-Seitz, pelo qual já pessoalmente agradeço, mas vou transmitir antes a palavra aos demais membros da mesa. Vou passar imediatamente aqui o professor Augusto Dalpozo para fazer não só a saudação, como a apresentação do nosso palestrante e colaborador da disciplina de hoje. De qualquer forma, antecipadamente, Guilherme, muitíssimo obrigado aqui. Você que já é da casa aqui. Obrigado mesmo. Bom, muito bom dia a todos, a todas. É uma honra enorme voltar a essa casa. Queria fazer uma saudação inicial ao professor Conte, ao professor Marcos Pérez, que está aqui. Ele está aqui, viu, gente? Nós estamos vendo ele aqui. Queria também saudar o Bruno, queria saudar os professores que estão nos acompanhando virtualmente, professor Tiago Mahara, professora Sabrina, professor Esteban Horvat, e, de novo, voltar a essa casa para receber uma pessoa de uma envergadura tanto profissional quanto acadêmica que eu admiro demais. Eu vou aqui fazer a apresentação do professor Guilherme, mas vou só fazer um sobrevoo sobre o seu currículo, que ele é muito vasto. Até para vocês verem a envergadura, né, de quem está aqui ao nosso lado. E para nós é uma honra recebê-lo nesse curso de pós-graduação em Direito da Infraestrutura, onde estudamos aí aspectos envolvendo o direito administrativo, direito financeiro e até outras áreas do direito, de maneira a entender e compreender esse fenômeno da infraestrutura e, com isso, aperfeiçoar, né, o desenvolvimento econômico e social do país, que é tão importante. Quer dizer, é uma contribuição do direito exatamente para que a gente consiga aperfeiçoar os sistemas de desenvolvimento nacional, tal qual prescreve a nossa Constituição. Então, eu lhe agradeço muito pela sua presença, é realmente uma honra enorme. O professor Guilherme aceitou de plano, né, o nosso convite, então sei aí das suas atribuições, inclusive no tribunal, então te agradeço muito por estar aqui conosco essa manhã. O professor Guilherme, ele é professor do curso de pós-graduação Lato Sensu da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ele é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo. Ele é Masters of Law pela University of Sussex, na Inglaterra. Ele também, agora eu gostei, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Queria sublinhar aqui que ele é bacharel, né, pela PUC de São Paulo. Ele também é assessor técnico procurador no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Guilherme é um daqueles que abrilhanta o Tribunal de Contas Paulista, a Corte de Contas Paulista, porque tenho oportunidade, inclusive, de dialogar com ele sobre alguns casos e vejo como o tribunal, né, tem evoluído nos seus posicionamentos técnicos, exatamente pelo seu brilhantismo e por outros assessores que estão lá. Então eu queria te parabenizar pelo trabalho fantástico que realiza lá junto ao Tribunal de Contas, sempre elevando a Corte de Contas e tornando-a cada vez mais uma referência para as outras cortes de contas que a gente tem em todos os estados e o próprio TCU. Parabéns. Ele tem experiência enorme nas áreas de contratações públicas, controle da administração e gestão pública. Eu ficaria aqui 2, 3 horas para enunciar todos os seus atributos e o seu currículo.
Sem maiores delongas, Bruno, quero também te cumprimentar. Sem maiores delongas, passo então a palavra ao professor Guilherme, que vai tratar aqui, né, deixa eu colocar o título da exposição dele, e Administração Pluricêntrica e Desafios para o Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional. Pelo título, você já vê que nós realmente seremos aqui felicitados por ter a sua palestra conosco e o conhecimento. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou, exatamente por estar ao lado de pessoas que a gente tem uma enorme admiração e um carinho muito especial. Muito obrigado pela sua presença. Passo então a palavra ao professor Guilherme para que possa fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Bom dia, professor Conte. Bom dia, professor Augusto Dalpozo, professor Marcos Pérez, professores que nos acompanham, Thiago Marrara, Estevão, Sabrina, ao Bruno também, minhas saudações, meus cumprimentos. Em primeiro lugar, o professor Augusto falava e eu dizia, mas sobre quem ele está falando? Porque foi uma apresentação tão generosa, tão afetuosa, tão carinhosa como o professor sempre é comigo, que eu fico aqui lisonjeado e ao mesmo tempo muito desafiado de participar desse encontro na manhã de hoje, que se dá na Faculdade de Direito da USP, que me acolheu após o meu período na PUC de São Paulo, que foi quem abriu as portas para mim no mundo jurídico, na Faculdade de Direito da PUC, sobretudo no Direito Público, com o professor Carlos Ari, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Augusto Dalpozo e tantos outros que compõem essa ordem dos publicistas, a professora Dinora Grotti. É uma alegria poder ver as duas escolas juntas nessa iniciativa, trazendo alguém que hoje exerce uma atividade acadêmica mais focada na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito. Mas eu sinto sempre muito acolhido aqui na São Francisco, em razão do período que eu aqui passei no meu programa de mestrado e doutorado. Então é uma alegria e um desafio muito grande estar aqui ao lado do professor Conte, que também foi o responsável pelo meu primeiro artigo publicado. Professor Conte, na disciplina de mestrado, eu escrevi um artigo sobre as leis orçamentárias que foi publicado numa obra coordenada pelo professor Conte, certamente fruto da sua generosidade em acolher a minha primeira produção, uma publicação que me deixou muito, muito feliz, muito honrado. Bom, o objetivo de hoje é conversar um pouco sobre a administração pública pluricêntrica e os desafios que isso impõe para a administração, para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Eu preparei uma breve apresentação, mais como um roteiro e também porque pode ajudar a compreender melhor qual é a abordagem que eu vou trazer. São muitos desafios que a administração pública enfrenta, sobretudo num contexto em que há essa pluricentralidade da administração. Pluricêntrico significa diversos centros decisórios, né? Então, além de uma administração pública que ela é descentralizada, desconcertada, mas ela é desconcentrada, mas é também uma administração pública que comporta diversos centros de tomada de decisão, efetivamente. O que traz um grande desafio do ponto de vista federativo, do arranjo federativo, né, entre os entes da federação, e também internamente na organização administrativa. Isso para não falar dos órgãos de controle, interno e externos, que também se dividem entre competências distintas na sua atuação administrativa e entre os entes da federação. Então nós temos muitas entidades fragmentadas que supostamente deveriam atuar em conjunto ou em nome de algum objetivo central. E aqui a nossa preocupação é a infraestrutura. Então, como todo esse cenário traz muitos desafios, a minha proposta é olhar um pouco para o movimento histórico que construiu isso e como que o Estado brasileiro foi buscando soluções para essa administração pluricêntrica poder funcionar bem. Um país de dimensões continentais, já com uma história de séculos, com muitas diferenças regionais que sempre estiveram presentes na nossa história. Então, isso faz parte da nossa história, faz parte da característica do Estado brasileiro. E, a meu ver, uma forma interessante de identificar esses desafios, que são muitos, mais do que listá-los, mais do que tentar trazer um diagnóstico, é conhecer esse movimento e, a partir dele, identificar por que nós estamos hoje debatendo a administração pluricêntrica e o que isso importa para o desenvolvimento da administração pública nacional. Então, eu começaria com... Posso mudar aqui, professor Conte? Bom, então, nessa brevíssima apresentação que eu preparei,
começaria tentando destacar esse modelo de Estado e infraestrutura. São coisas que têm muita relação, porque na nossa formação, o primeiro movimento que eu consigo identificar, e aqui é uma classificação minha que não é necessariamente estanque, estática, né? As coisas se confundem muitas vezes, os movimentos eles ultrapassam períodos temporais. Então é só para tentar organizar. A gente percebe num primeiro momento um Estado com uma feição liberal, que vai do século XIX à década de 1930, uma organização administrativa muito focada na preservação da unidade nacional. Então, ainda num momento imperial e pós-imperial, nessa transição do Império para a República, em que a preocupação maior era formar o Estado brasileiro, era organizar o Estado brasileiro, que até então era muito incipiente, não existia enquanto unidade, enquanto organização. No direito administrativo, a obra do Visconde do Uruguai ilustra bem, nosso primeiro administrativista. Nós lemos a obra do Visconde e identificamos lá uma preocupação muito grande do autor em organizar e tentar estabelecer os parâmetros para que o Estado pudesse se formar enquanto estrutura. Então, uma preocupação, e aqui eu estou usando uma chave do professor Floriano de Azevedo Marques, que costuma olhar para esse fenômeno em estrutura e função da administração pública. Estrutura como a organização que a administração pública tem, para exercer funções, para exercer os seus objetivos, os seus cumprimentos. Nesse período inicial, as funções não eram o principal objetivo, não era a principal preocupação, porque não havia estrutura para exercer as funções públicas. Então, num primeiro momento, o que a gente observa é um movimento do direito administrativo e do Estado brasileiro em organizar o Estado, em formar o Estado brasileiro. A ideia de serviço público nesse período, seguindo a tradição francesa, era a ideia de um serviço monopólio do Estado, algo que era uma manifestação de um poder estatal, mais do que o atendimento de necessidades públicas, de direitos sociais, que vieram muito depois. Era uma característica de uma forma de atuação da autoridade, a prestação dos serviços públicos de regime de monopólio, ainda que o Estado brasileiro, inclusive, se valesse da atuação privada nesse segmento, as concessões ferroviárias no início, depois na geração de energia elétrica, com o Código de Águas. A postura do Estado era muito mais de alguém que detém aquele poder e que eventualmente se socorre da iniciativa privada para exercê-lo, do que alguém que está preocupado em prover serviços públicos, em melhorar o funcionamento da sociedade. Do lado do direito financeiro, já que esse é um curso interdisciplinar, o Código de Contabilidade da União de 1922, a primeira norma que procura organizar as finanças do Estado e que traz também as primeiras normas sobre licitação, professor Augusto. Então, quando a gente começa a falar de licitação no Brasil, em termos de norma nacional, é o Código de Contabilidade da União. E, curiosamente, aquela grande dicotomia que a gente assiste nas licitações até hoje, que é uma lei muito engessada, uma lei muito rígida, uma lei muito maximalista em termos de normas, para licitar, né, contendo uma série de deveres para licitar, tem lá uma série de hipóteses de contratação direta. Já existiu no Código de Contabilidade da União também. Então, o fenômeno de uma norma rígida para licitar e a mesma norma cria isenções para esse dever é algo marcante já na gênese do nosso sistema normativo de licitação. O Código de Contabilidade, então, procura organizar as finanças do Estado e traz normas sobre contratações públicas. Os investimentos estatais nesse momento para prover infraestrutura nacional eram feitos diretamente pelo Estado, através de recursos do orçamento. Era o Estado investindo diretamente, sempre ressalvando aqui algumas experiências concessórias, como eu acabei de mencionar, mas o volume de recursos públicos, orçamentários investidos no país nesse momento era muito acentuado, era o Estado conduzindo essa formação do Estado Nacional. E nesse momento também que a gente começa a trabalhar com uma dicotomia entre direito administrativo e direito privado, direito público e direito privado. O Estado atuando, interferindo eventualmente na vida das pessoas, e se cria, então, começa a se construir uma teoria do direito administrativo como um espelho invertido do direito privado, né? Para usar uma imagem bem didática, essa oposição sempre permanente entre liberdade e autoridade, formalismo, informalismo, autoridade, liberdade, todas essas dicotomias que fazem parte da essência, da origem do direito administrativo e que, de certo modo, a gente acompanhou a todos nós durante todo o século XX e que atualmente uma reflexão assim, um pouco de sensação é que talvez essas dicotomias todas não façam mais tanto sentido atualmente. Cada vez mais o nosso direito administrativo se socorre de instrumentos do direito privado, e aqui eu não estou falando necessariamente da fuga para o direito privado, mas da efetiva incorporação no direito administrativo de mecanismos e da lógica
do direito privado para que o direito administrativo, enquanto disciplina autônoma, possa ser mais eficiente, possa gerar melhores resultados. Na década de 30, em 1934, é editado o Código de Águas, que traz um modelo de concessão para geração de energia elétrica, muito inspirado na experiência norte-americana. Também é algo próprio do período. Essas fontes que o nosso direito administrativo e nosso direito público beberam dos franceses no primeiro momento e depois também dos norte-americanos, em razão da influência de autores brasileiros que frequentavam os Estados Unidos, que eram a grande referência de Estado na época, né? Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, o próprio Francisco Campos, que escreveu sobre o Código de Águas, inclusive valendo-se da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos na sua obra acadêmica, trazendo essa experiência para cá. E aí, no final dessa tela, são duas referências bibliográficas que ilustram um pouco esses pensamentos, essas preocupações. Alcides Cruz, em 1911, e Francisco Campos, em 1943. Então, esse é o que eu chamaria do primeiro ciclo do nosso modelo de organização estatal e como que esse modelo de organização estatal estava tentando prover a infraestrutura nacional. Na sequência, eu consigo identificar um segundo momento do desenvolvimento desse Estado. Então, não é só a formação, a consolidação do Estado enquanto unidade nacional, mas o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento. E aí é quando o Estado assume a função de ser o grande responsável pelos investimentos através de empresas estatais, então já não são mais recursos orçamentários, é o Estado, para alguns, interventor. O Estado que atua na ordem econômica, uma noção de serviço público mais próxima do que a gente vê hoje, como um dever do Estado, como uma responsabilidade do Estado, e a gente já começa a ver no mundo algumas experiências de constituições com direitos sociais, muito embora a Constituição Imperial já trazia o direito à educação, antes mesmo da Constituição do México, que é considerada como o grande caso de Constituição com direitos sociais, a nossa experiência já trazia essa preocupação ainda na época do Império. Mas aqui é só um parênteses. A gente observa, então, nesse período, o Estado intervindo na economia, se organizando através das suas empresas para ter uma atuação mais efetiva na ordem econômica e gerando infraestrutura. O maior exemplo talvez seja a Petrobras, criada nesse período, em 1953, assim como a Companhia Siderúrgica Nacional, e na década de 50, a Companhia Vale do Rio Doce. Então, um momento de expansão do Estado através de empresas, e aí uma flexibilização das regras orçamentárias públicas. E eu nem sei, professor Conte, se a gente poderia falar de um direito financeiro público e um direito financeiro público atenuado, mitigado, em razão da atuação estatal por intermédio de empresas estatais que seguem um regime diferente, além da distinção tradicional já de empresas dependentes e não dependentes, mas o fato do Estado agir através de empresas talvez mitigue um pouco essa ideia de um orçamento público. E aí é algo que eu deixo aqui para o meu professor especializado nesse assunto, que tanto me ensinou, mas talvez não tanto a ponto de eu poder formular essa minha sensação, que aliás surgiu enquanto eu me preparava para esse desafio. E aí é nesse período também que a gente começa a perceber na literatura do direito administrativo um discurso estruturante do direito administrativo, tentando organizar o direito administrativo como uma ciência, um projeto que começa na década de 30, década de 40, mas que, a meu ver, só vai se consolidar na década de 80 com a obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Elementos de Direito Administrativo. Nesse momento inicial, os autores, claro, já trabalham com essa noção de uma disciplina própria, mas ainda não há preocupação de organização filosófica e sistemática que nós vimos na obra do professor Oswaldo Aranha e depois na obra do professor Celso Antônio. Nesse período surgem as primeiras normas que até hoje nos acompanham de direito administrativo, fazem parte do nosso repertório, e de direito financeiro também. Do lado do direito financeiro, a Lei 4.320, de 1964, que procura dar alguma racionalidade para as finanças públicas e para o orçamento público. Do lado do direito administrativo, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, que procura, da mesma forma, organizar o regime de pessoal, organizar a estrutura da administração em alguma medida, mas o foco principal é formação de pessoal, capacitação e organização dos servidores públicos, em 1938. Em 1967, outra grande norma de direito administrativo, o Decreto-Lei 200, que também até hoje está em vigor e que organiza a administração pública nacional. Uma norma que, embora editada num período autoritário, num período de exceção,
começou a ser gestada no período democrático, do governo anterior que foi alvo do golpe. Então, portanto, embora seja uma norma que entrou em vigor no período de exceção, ela vem de uma experiência democrática, que não contou com a participação efetiva de juristas do Decreto-Lei 200, muito embora seja talvez uma das primeiras normas de direito administrativo de grande escala, né, uma norma de eficácia nacional, e que até hoje está em vigor, e que 2, 3 anos depois foi emendada para prever normas de licitação também, para todo o Brasil, normas de caráter nacional em matéria de licitação, porque na redação original já havia normas de licitação só para a União Federal. Em 68, 69 é editado um novo decreto-lei que estende a aplicação dessas normas de licitação para toda a administração pública nacional. E aí a gente começa um movimento que até hoje nós vemos também de normas de compras públicas, normas de contratação pública, que são uniformes para todo o país, da União aos municípios. É claro que isso gera já um grande desafio para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, porque a gente sabe que a administração pública brasileira, como eu mencionei no início, ela é bastante heterogênea, uma diferença muito grande entre os entes da federação, e quando a gente pensa que esses entes devem contratar seguindo o mesmo processo e firmar contratos seguindo as mesmas regras, é natural que haja muitas dificuldades de adaptação, a começar desde a concepção dessas normas, geralmente em nível federal, e que não percebem necessariamente as dificuldades da administração pública municipal, sobretudo. A gente vai voltar a esse ponto em breve, mas é importante mostrar que no Decreto-Lei 200 é que a gente começa com essa tendência de centralização e uniformidade das normas de contratação pública para todo o país. Em 1986, já no final desse segundo ciclo, é editado o Decreto-Lei 2.300, também com normas gerais de licitação, algo muito próximo da Lei 8.666 e muito próximo da Lei 14.133 que nós temos hoje. Uma norma muito detalhada, muitas etapas, uma norma muito burocrática, uma norma que é um manual de instrução para o gestor contratar, que gera efeitos e desafios diferentes a depender do ente federativo e da unidade que vai aplicar aquela norma, né? Quando a gente pensa na administração pública nacional, na União Federal, na burocracia que a administração pública federal tem, e olha para um município carente, um município pequeno, não há sequer procurador constituído em carreira estável. E aí a gente percebe uma diferença de cara, de estrutura, que é fundamental para a administração pública poder aplicar normas e seguir processos previstos em lei, né? Enquanto a União tem lá toda uma burocracia bem organizada, bem constituída, os pequenos municípios muitas vezes não têm sequer um procurador estável, o que significa que não há um conhecimento da experiência acumulada, não há uma burocracia, não há uma institucionalidade como há na União Federal, muito embora as normas de contratação sejam sempre as mesmas para essas duas realidades. E é nesse movimento da década de 40 à década de 80 que a gente vê a proliferação das empresas estatais. Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras, Embraer, Telebrás. Então foram criando-se diversas empresas estatais para prover infraestrutura, para investir em infraestrutura e em serviços públicos, com resultados que hoje a gente pode dizer que são resultados pífios, né? Sobretudo quando a gente olha a experiência de telecomunicações antes da privatização, em que não havia universalização, era muito difícil obter uma linha telefônica, toda aquela história que as pessoas mais experientes conhecem, e no setor de saneamento, que é o grande debate do momento, a falta da universalização. Mas se nós olharmos isso em retrospectiva, há uma experiência que não é de todo desprezível, porque afinal de contas nós conseguimos avançar enquanto Estado, enquanto uma nação ocidental, que em alguma medida acompanhou o desenvolvimento dos seus pares, que são pares comparáveis, evidentemente, né? Olhar para a Argentina, olhar para o Chile, olhar para os países que fazem parte, que compartilham algumas características em comum conosco, né? Não faz sentido comparar nossa história com países que não guardam essas mesmas referências. Então é verdade que houve dificuldades, houve uma desesperança, talvez, né? Uma frustração com os resultados, mas no momento em que esse movimento começou, a infraestrutura nacional surgiu. Foram construídas estradas, o país se conectou, foi construído o Sistema Elétrico Nacional, foi construída a usina de Itaipu, foram providos serviços de telecomunicações, ainda que não em escala universalizada, mas nós avançamos. Então esse movimento é bastante interessante observar essa proliferação de empresas estatais para fazer investimentos em infraestrutura e prover serviços públicos, e aí, como eu disse há pouco, com regras não tão próprias do direito administrativo, do direito financeiro público,
que a administração pública direta e indireta nas autarquias, sobretudo, devem observar. Os grandes autores desse período no direito administrativo, Temístocles Brandão Cavalcante, Miguel Seabra Fagundes, Rui Cirne Lima, os administrativistas e, claro, o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, os administrativistas que fizeram a cabeça desse período, né, no judiciário, nos órgãos de controle, na advocacia e também na academia, tentaram de algum modo dialogar com esse movimento que estava ocorrendo. Ainda nesse segundo período, e aqui é importante lembrar, no 1970, década de 70 e 73, a criação da Sabesp, uma empresa estadual, daqui do estado de São Paulo, e que nos convida a olhar um pouco para um outro lado que não é tanto da estrutura, mas a organização da função pública nesse momento. Quando se cria, aqui eu estou pegando um exemplo setorial, a gente poderia olhar para outros, mas estou pegando um exemplo que tem uma convergência com o momento atual de revisão das normas de saneamento básico, da atuação das empresas que atuam no setor, que é o Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, de 1971. Então aqui é o Estado tentando organizar uma forma de aumentar investimentos no setor e convidando os demais entes federativos a se engajar num projeto centralizado na União no ponto de vista da organização. Então a União Federal concebe esse sistema que envolve os demais entes federativos. E em linhas muito gerais, né, e aqui no slide eu procuro explicar um pouco melhor, mas de uma maneira muito didática, qual era a lógica? A União Federal criou um incentivo para que estados constituíssem empresas estatais que iriam prestar serviços aos municípios para expansão e universalização do saneamento básico. Qual era esse incentivo? Repasse de recursos. Os estados criariam estatais, receberiam recursos federais para isso, do Banco Nacional do Desenvolvimento da Habitação. Os municípios que aderissem à prestação do serviço no regime de concessão pelas empresas estatais seriam contemplados também com esses recursos. Então, municípios e estados tinham muito incentivo para obter recursos da União, constituindo empresas estatais dos estados, que depois celebrariam contratos de concessão com os municípios para a prestação dos serviços. Os municípios também receberiam auxílio financeiro, apoio da União, para poder firmar esses contratos de concessão, muito embora não existisse na época a Lei 8987, não existisse o dever de licitar para firmar esses contratos, até porque eram entidades estatais, e havia aquele sistema que todos conhecemos, né, dos contratos de programa que depois vieram a se consolidar nos anos 2000, 1990, quando começamos a mexer nesse sistema. O Planasa funcionou até a década de 80, quando ele foi descontinuado, foi extinto o Banco Nacional da Habitação, e aí o Planasa acabou num contexto de crise fiscal muito acentuada, que é próprio de um momento posterior a esse que eu acabei de relatar. O Estado criou um monte de empresas, essas empresas começaram a se expandir, com pouco controle, pouca institucionalidade, pouca burocracia no sentido weberiano, e gerou, isso foi um dos elementos, um dos fatores, a meu ver. Claro que houve outros, né, a crise do petróleo, um contexto global mais acentuado, mas é inegável que houve uma contribuição desse movimento para que nós enfrentássemos uma grande crise econômica e fiscal na década de 80, que fez com que nós tivéssemos de rever todas essas políticas de repasses de recursos federais, repasses no sentido lato, aqui no sentido atécnico, para entidades subnacionais da federação proverem serviços públicos e constituírem empresas com essa finalidade. E aqui, já que a gente está agora chegando no final desse segundo ciclo, só relembrar aquilo que o Decreto-Lei 200 traz em termos de organização administrativa. Aqui eu estou tentando trabalhar com as duas chaves ao mesmo tempo, que é a organização administrativa e a organização federativa, o arranjo federativo. Porque nas duas esferas nós temos a administração pluricêntrica. De um lado, a distribuição de competências da federação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, e de outro lado, a distribuição de competências dentro da organização administrativa de cada um desses entes. Administração direta, indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista, todas essas entidades que compõem a nossa organização administrativa que vem do Decreto-Lei 200. E aqui, evidentemente, aqueles que consultarem a obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, temos aqui um representante da PUC para fazer coro, lerá lá muitas críticas ao Decreto-Lei 200, as classificações feitas pelo Decreto-Lei 200, que são absolutamente corretas na perspectiva de um jurista. Mas o Decreto-Lei 200 não foi feito por juristas, e a preocupação não era organizar o direito, era organizar a administração. Era criar uma administração organizada, ainda que aqueles conceitos não fossem fidedignos, fiéis ao pensamento administrativista, ao pensamento publicista da época, a proposta era outra. Então, o Decreto-Lei 200, embora tenha essas imprecisões, surtiu efeitos
E pegou, tanto é que até hoje existe. Embora nossa administração pública já tenha se transformado radicalmente nesses anos todos, ainda persiste. E as pessoas às vezes reclamam da Lei 8666, que ficou 30 anos, o que dirá o Decreto-Lei 200, né, que já está desde 1967 conosco. Logo 60 anos, em pouco tempo fará 60 anos. Então aqui essa tela, pessoal, é só para a gente lembrar de como que o Decreto-Lei 200 organizou as coisas. E para todas essas, um direito administrativo presente. Ainda que se fale em um direito administrativo mínimo, mas em todas essas entidades, a obrigação de seguir aquilo que depois se veio a chamar dos princípios da administração pública. O dever de fazer concurso por conta da impessoalidade, o dever da transparência para dar publicidade aos atos da administração pública, o dever de comprar mediante licitação para poder usar os recursos públicos de modo mais institucionalizado, né, com mais transparência, com mais impessoalidade. Então, todas essas entidades com essas obrigações. E aqui, aproveitando, nós já falamos das empresas estatais, é verdade, mas vejam só que curioso, né? A gente tem uma empresa aqui em São Paulo, pegar um exemplo do nosso cotidiano, embora o vídeo seja transmitido para todo o país, né? Mas uma experiência bem próxima aqui nossa, né? Tem um metrô, que é uma empresa do governo do estado de São Paulo, presta serviço de transporte coletivo sobre trilhos. É uma empresa aqui do estado de São Paulo. Na União Federal, nós temos uma empresa também, que é a Embrapa, que faz pesquisa agropecuária, uma empresa de altíssimo nível, responsável pelo desenvolvimento do que depois se tornou o agronegócio, muito em função do trabalho da Embrapa, uma empresa pública, uma empresa do Estado brasileiro. As duas são empresas, mas fazem coisas completamente diferentes. E tem o mesmo nome, empresa. E aqui a gente já começa a perceber essa diferença entre a função pública e a estrutura, e a lei não percebe muitas vezes essa distinção. É claro, a Embrapa tem uma lei própria, etc. Mas o que eu estou destacando aqui é algo mais geral. Percebermos que, embora a norma use o mesmo nome para designar entidades que são absolutamente diferentes, porque elas fazem coisas completamente diferentes. Isso sem falar que até a lei das estatais, ambas tinham que licitar usando a lei 8666. Empresas completamente diferentes do ponto de vista federativo, uma de São Paulo, outra da União, e do ponto de vista da sua função, da sua atribuição. Mas é só a empresa que acontece isso? Não. Vamos olhar as fundações. No estado de São Paulo tem a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPESP. Também tem uma contribuição imensa, né? Uma instituição já de muitas décadas que gera pesquisas de altíssimo nível, inclusive contribuindo para que a Universidade de São Paulo estivesse no primeiro lugar do ranking das universidades do nosso continente, divulgado anteontem, viu, professor Augusto Dalpozo? A Universidade de São Paulo, primeira do ranking, embora a PUC tenha melhorado bastante também, a PUC também melhorou bastante. Desculpe, viu, professor, não foi irresistível. A FAPESP, uma fundação. Aí a gente olha a Fundação Padre Anchieta, que faz serviço de rádio, televisão e radiodifusão. As duas são fundações, só que fazem coisas completamente diferentes, mas estão sujeitas às mesmas normas. E não encerra aí, o zoológico também é uma fundação. Mas o que ele faz não tem nada a ver com o que a FAPESP faz, nem com o que a Fundação Padre Anchieta faz, a TV Cultura faz. Então, de novo, a gente percebe que essas nomenclaturas, embora nos ajudem muito a organizar a administração, quando a gente vai olhar na prática, não dá muito certo. É muito diferente. Então, ainda que a gente tenha essa organização muito baseada, aqui por uma expressão do professor Celso Antônio, né, aristotélico tomista, de tentar organizar em caixinhas a ciência, aqui a gente percebe uma dificuldade muito grande, porque a experiência mostra que essas entidades elas são diferentes. Elas são completamente diferentes. E assim como essa, a gente poderia buscar outros exemplos. Então, nesse segundo ciclo da década de 40, década de 80, a gente vê uma consolidação do direito administrativo e das suas ideias. Já fica bem clara essa preocupação que foi formulada posteriormente pelo professor Floriano de Azevedo Marques de estrutura da administração e função. Então, nesse momento, a gente já tem, no final, começo dos anos 80, isso já está claro, tanto na legislação quanto no direito administrativo, embora eventualmente não com essa expressão. Nesse período, em 1980... surge o livro Elementos de Direito Administrativo, do professor Celso Antônio, que faria a cabeça dos administrativistas, sobretudo na década de 90. Então, embora a obra seja dos anos 80, década de 90 era o grande livro de referência que as pessoas comentavam e passaram a enxergar a ciência muito a partir dessa lógica, dessa visão. O regime jurídico único de direito público também se afirma,
sobretudo depois de 88 na Constituição. Então, um regime único para compras, é o que eu mencionava há pouco, a mesma lei de licitação, ela deve ser seguida por todas as entidades que compõem o Estado brasileiro, até a lei das estatais, por todas as entidades, inclusive as empresas. Isso só veio a ser alterado em 2016 com a lei das estatais. Regime de pessoal também, embora mitigado nas empresas estatais, mas ainda tem que fazer concurso. Então a gente ainda percebe aqui um pouco dessa ideia de um regime público que seria um regime público mínimo aplicado a todas as entidades da administração. Regime único também para o pagamento de dívidas do Estado mediante precatório, né? O sistema público por excelência de pagamento de dívidas do Estado. E a ideia de que toda entidade pública, portanto, se submete a um regime jurídico mínimo. Só que há condicionantes estruturais que limitam a atuação da administração pública. Licitação, concurso, controle externo, todos esses elementos que compõem esse direito administrativo mínimo importam em dificuldades para a administração pública poder atuar. E aqui eu não estou sugerindo que para ser mais eficiente não se deva cumprir a lei, não é isso. É importante um regime público, é importante um regime administrativo, né, para também usar uma expressão puckiana. É importante isso, mas é inegável que isso gera muitas dificuldades, sobretudo por ser um regime único que é o mesmo para todas as entidades. E aí a gente vê esse movimento aí sim de fuga para o direito privado, que é tentar, por meio oblíquo, superar essas regras de direito público. Isso, sobretudo, do ponto de vista estrutural, já que há uma relação inerente entre a estrutura que vai atuar e a norma que ela deve seguir. Se a estrutura pública segue a mesma norma para tudo. Qual a saída? Vamos criar estruturas à margem, estruturas à parte. Um grande exemplo, fundações de apoio. Então, o Estado tentando criar entidades, ou fomentando, contribuindo através de servidores, ou mesmo através de políticas, a constituição de entidades que não fazem parte da estrutura estatal, mas que atuam em conjunto com o Estado. Contratação direta, no caso das licitações, a gente viu isso depois, nos anos 90, um aumento exponencial das hipóteses de contratação direta. E aqui já dou uma atualização também, né? Eu vi que na divulgação feita desse nosso encontro se disse lá das minhas contribuições muito modestas para o debate sobre a nova lei de licitação. A nova lei de licitação já tem hipóteses de contratação direta que foram incluídas agora, por emenda, nesse ano de 2023. Então, a nova lei de licitação reduziu as hipóteses de dispensa em relação ao 8666, mas esse ano já criaram novas. Então, quer dizer, já começa a ver de novo o mesmo movimento de... Aí eu vejo assim como uma fuga, porque a gente não enfrenta o problema que é o regime de licitação. O sistema de licitação brasileiro ele é ruim. Na lei anterior ele é nova, embora eu sou fã da nova lei. Sobretudo na parte do planejamento, eu já deixo isso claro. Mas é um modelo de licitação que é muito ruim. Precisa rever o modelo, não é ficar criando hipóteses de dispensa de licitação a todo momento. E a delegação de serviços públicos para a iniciativa privada. Aqui, claro, talvez eu esteja forçando um pouco, né, porque seria a denúncia de uma visão estatizante da minha parte, né, dizer que isso é uma fuga do direito privado, e não é, porque no fundo o regime de concessão, que é o regime de delegação por excelência, e mesmo de autorização e permissão, ele é regulado, né, existem normas editadas pelo Estado, muitas vezes lei, que disciplina como esses serviços devem ser prestados pela iniciativa privada. Então o fato de delegar um serviço à iniciativa privada não significa que se está abrindo mão por completo das normas de direito público, uma vez que o Estado vai manter a regulação desse serviço, seja regulação como a gente está mais habituado a pensar por agência reguladora, seja regulação em sentido mais amplo, através de normas, através de decretos, através de condicionantes ao exercício dessas atividades. Em 1990 começa o que eu estou chamando aqui de Estado reformista. Eu pergunto se isso vai até os dias atuais ou não. E por que o Estado reformista? Porque quando eu estava na faculdade, lá em 2003, na PUC, nas aulas de Fundamentos de Direito Público, e mesmo nos eventos do Centro Acadêmico, eu tive a oportunidade de ouvir o professor Augusto falar algumas vezes, ouvir o professor Celso Antônio, se dizia muito do Estado, passou por uma reforma do Estado. Só que se a gente for ver o movimento, né, de fato, ele começa nos anos 90, eu diria até que ele nem começa com o governo FHC, começa no governo Collor, quando é editada pela primeira versão do Plano Nacional de Desestatização, e aí há a privatização no setor da siderurgia nacional e da mineração, algumas privatizações de empresas estatais ainda na gestão Fernando Collor de Mello. Esse movimento estava muito presente no discurso também, né, na campanha eleitoral do presidente Collor e nos discursos que ele proferia. Depois esse movimento ele se arrefece de algum modo em razão da crise política, né, que levou ao afastamento do presidente. É eleito um novo governo, também com uma agenda reformista já no debate eleitoral, o governo FHC, que promove uma série de
reformas de mudanças na Constituição, edição de leis para a delegação de serviços públicos, que é alvo de muitas críticas daquele que fazia oposição ao governo do FHC na época, o atual presidente da República, que é eleito em 2002, assume em 2003 e continua a agenda reformista. Talvez um exemplo claro que todos aqui da infraestrutura, do direito financeiro, do direito administrativo conhecem é a lei de PPP, a lei 11.079 de 2004, editada no governo Lula, e era um projeto de lei deixado pelo governo FHC, já estava elaborado a minuto, e no governo Lula, hoje ministro Fernando Haddad assume a responsabilidade de articular a aprovação do projeto no Congresso Nacional e é bem sucedido. Mas não se encerra aí. O governo Lula sucede em novas emendas constitucionais que continuam transformando o Estado brasileiro, novas leis importantes, no governo de Dilma Rousseff o mesmo, no governo Michel Temer idem, e no governo que acabou a gente também percebe mudanças no Estado brasileiro no sentido de reformar estruturas, adequar as funções públicas a essas estruturas, melhorar a forma de financiamento, de fomento estatal. E aqui eu não estou nem trazendo as entidades do terceiro setor, porque aí foge um pouco da infraestrutura, que é o nosso tema principal, mas a gente também assistiu esse movimento muito fortemente no governo FHC e que continuou posteriormente. O que a gente tem, então, e aí também para não deixar de lembrar, a Constituição também ela é reformista, a Constituição de 88. Outro dia eu escutava a doutora Maís Moreno fazendo referência à Constituição, ela dizia: a Constituição de 88 ela é feminista, ela é antirracista, ela é plural, ela é uma Constituição reformista também. E, né, inaugura uma nova ordem constitucional, é difícil pensar algo mais reformista do que isso. Então nossa reforma do Estado, esse Estado reformista, ele já começa na Constituição, que é uma Constituição que prevê um pacto federativo, que distribui competências entre os entes, não só para edição de normas, competência legislativa, mas também a competência para realização de serviços, de prestação de serviços públicos. Isso distribuído entre os entes federativos. Ora, de maneira muito clara, por exemplo, o transporte coletivo de passageiros é serviço público municipal, horas de modo não tão claro como serviços de interesse local são competências do município. Aí o debate do saneamento que nos acompanhou durante muito tempo, quem é a titularidade, quem é o responsável por esse serviço. É assim como tantos outros, né? Segurança pública é uma competência dos estados, mas que também é compartilhada com o município, a competência da União para a defesa nacional, para a edição de normas em matéria de licitação é a União Federal, regulação urbana é dos municípios, o estado fica naquele limbo, mas volta e meia aparece alguma norma estadual também com um efeito similar, a gente tem aqui a lei antifumo. Então, muitos exemplos que mostram esse arranjo federativo que distribui competências normativas e competências para prestação de serviços públicos entre os entes da federação. E, consequentemente, surge nesse período a repartição de recursos da União para os estados e municípios. Então, a União ela concentra recursos arrecadados via tributação e depois a União faz a divisão. Há divisões. Aqui eu estou usando também a expressão lata para ficar mais amena a nossa conversa, né? Mas há recursos que são transferidos por força de norma constitucional, recursos que são transferidos por força de obrigação legal, e aí eu chamo isso de transferências legais. Eu não, na literatura, né? São transferências legais, e há aquelas transferências que são voluntárias, decorrentes de convênios, de acordos interfederativos, também com o objetivo de proporcionar aos municípios e aos estados recursos para fazer investimentos, tanto na área social, educação e saúde, que também tem um componente de infraestrutura por trás. A gente não pode esquecer, quando fala em infraestrutura, pensa sempre em grandes obras, hidrelétrica, saneamento, ponte, rodovia, mas a saúde e educação também é infraestrutura. Também precisa de infraestrutura. Então, esses recursos de saúde e educação, exemplo clássico, né, por excelência de transferência de recursos da União por força de norma constitucional, e há também os outros decorrentes desses arranjos interfederativos. Há uma tendência de expansão do Estado no momento inicial por força dos direitos sociais, que passaram a ser previstos na Constituição, mas logo essa tendência é alvo de uma contratendência, né? Seja em razão de um movimento global, porque a nossa Constituição, quando ela foi elaborada, havia essa tendência global, sobretudo no nosso país irmão, em Portugal, que se falava na Constituição Social. Então nós aproveitamos esse modelo, mas os ventos globais mudaram e a concretização dos direitos sociais se tornou muito difícil. Então essa expansão do Estado ela tem uma contratendência. A crise fiscal da própria década de 80, que nos assola no início dos anos 90, a crise política, que afasta o presidente da República, o primeiro presidente eleito democraticamente, e aí a gente já começa a ver algumas reações a isso, e que também dialogam conosco, a lei de improbidade administrativa, para tentar dar mais controle para a administração, e aí a gente percebe não necessariamente um engessamento, mas um risco muito alto para o gestor público, uma lei que vem no escaldo de um escândalo de corrupção, a lei de improbidade, com uma forte participação do Ministério Público na sua elaboração,
e que prevê tipos muito abertos para sanções administrativas, para sanções de caráter civil, para gestores públicos que cometem equívocos, que cometem erros e eventualmente até cometem condutas muito próximas do que seria um crime. Mas esse leque enorme de condutas que podem ser alcançadas pela lei de improbidade anterior, né? Foi reformada recentemente, mas até 2021, 2020, quando houve a reforma, a lei de improbidade tinha essas características. E é editada também a lei de licitação 8666, rígida, rigorosa, maximalista, como nós já mencionamos, também fazendo frente a esse escândalo de corrupção do governo Collor. Então, uma lei, nos dois casos, a gente percebe aqui uma aposta de que nós seríamos capazes de resolver esses problemas tão dramáticos, tão estruturais, por intermédio de normas. E não foi só aqui. Né? A gente percebe esse movimento. No governo Dilma Rousseff é editada a lei anticorrupção quando os escândalos de corrupção estavam aparecendo. No governo Temer é editada a lei das estatais, no momento também que a Lava Jato, né, as denúncias envolvendo as empresas estatais, no governo que terminou a lei dos golpes de Estado, né? E, curiosamente, todos esses gestores depois se viram às voltas com as próprias leis que eles mesmos haviam editado, né? Começa com o governo Collor, quando assina a lei de improbidade, ele é acusado com base na lei de improbidade, e a gente percebe esse movimento um tanto tristemente irônico da nossa história. Mas vem aí a lei de licitação de 93, que é fundamental para prover infraestrutura, né? Até quando veio esse convite, eu pensei, falei, poxa, eu posso falar da nova lei de licitação, porque afinal tem tudo a ver, né? É por intermédio dessas leis que o Estado celebra os contratos que vão gerar infraestrutura para o país. Seja contratações 8666, né, ou agora 1433, contrato de obra em que o Estado paga, né, liquidação e despesa, seja contrato de concessão. E mais recentemente PPP, em que também há gasto público. Né? Continuando esse movimento, a gente percebe nos anos 90, então, a lei do Plano Nacional de Desestatização e os governos que sucederam com uma ampla agenda reformista. No governo FHC, editada a lei de concessão, em 1995, lei essa que havia sido proposta pelo próprio FHC enquanto senador da República e que, eleito democraticamente senador, propõe a lei de improbidade. Já no exercício da presidência, também eleito democraticamente, assina a lei, que é um fato inédito na nossa história. É feita também a Agência Nacional, aí editada a lei da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, que reformula, reorganiza o setor elétrico, a lei das telecomunicações, cuja elaboração e regulamentação contou com o apoio de professores desta casa e que permitiu, de algum modo, a universalização do serviço de telecomunicações e também da PUC, evidentemente, mas é uma lei que tem uma característica bastante sofisticada do ponto de vista técnico, resultado desse esforço. Em 2001, mais uma lei de direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal, para organizar as finanças do Estado, para controlar e racionalizar o gasto público, sobretudo dentro da administração pública, prevendo limites de gastos com pessoal, limites de endividamento. Então, uma lei para organizar as finanças do Estado, tentando responder e prevenir uma nova crise, como a que nós vimos nos anos 80. E em 2002, a lei do pregão, a primeira reação à legislação burocrática de licitação. Então, uma lei que, claro, não é tão forte no setor de infraestrutura, mas a gente tem que lembrar que a Sabesp constrói suas adutoras usando pregão. Então, a infraestrutura é intensa e super importante para o saneamento, que é contratada mediante licitação na modalidade de pregão com a chancela do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A obra do período, a meu ver, que melhor ilustra esse movimento do professor Celso Antônio, esse elemento de direito administrativo, que depois virou um curso, uma obra bastante referenciada, embora já em conflito, né, já em tensão com esse movimento, porque afinal era uma obra construída com um propósito muito diferente daquele que se procurava emprestar à obra, né, uma obra científica, acadêmica, didática, para organizar a disciplina com bases muito mais filosóficas do que práticas, e aí depois a realidade começa a mudar e aquela obra já não é aderente àquela realidade. Então, evidentemente, não daria para explicar o fenômeno da expansão do serviço de telecomunicações com essa obra, que ela não foi feita com esse objetivo. É uma outra proposta. Então, a gente já começa a ver algumas ideias do direito administrativo, que chamaria essa altura clássico, tradicional, sendo postas à prova em razão de uma realidade que se transformou, que não era a mesma que existia quando essa obra foi elaborada. Aqui é um quadro só para a gente identificar aqui um movimento de privatização do período e de regulação também. Então, alguns setores eram setores estatais, foram privatizados, alguns efetivamente privatizados, outros foram concedidos, em alguns houve uma privatização pura e simples, o Estado abriu mão dos ativos e da regulação,
Em outros casos, o Estado abriu mão dos ativos e manteve a regulação por intermédio de agências. Em alguns casos, houve uma reforma nos setores, que parte se manteve público, outra parte foi privatizada. No caso dos portos, a gente verifica isso. No caso do petróleo também, quando a emenda constitucional é 32 de 98, que termina o monopólio do petróleo. Então, aqui é só para a gente olhar um pouco para esse fenômeno do Estado regulador, do Estado se reconfigurando, se reorganizando de diferentes maneiras. O setor de transportes, em que não havia regulação, o setor que há autorização, a permissão, a concessão convivem em diferentes sistemas de delegação, até a atuação direta do Estado, por intermédio de empresas estatais. Aqui em São Paulo, a MT1 é um bom exemplo. Na década de 90, a SP Trans, que fazia contratos 8666 de ônibus, então era prestação direta através de uma empresa do município, e que não tinha regulação, passou a ter regulação em âmbito nacional, né, para o transporte federal de rodovias, com a Agência Nacional de Transportes. No governo Lula, a gente continua esse movimento reformista, que eu já me encaminho para a nossa conclusão. O governo Lula, em 2004, edita a lei de PPP, e a gente percebe aqui uma participação, um incremento para que o Estado possa participar das concessões financeiramente. A lei de 95, editada pelo Fernando Henrique, ela criava um sistema de delegação, de contratualização de serviços públicos, por intermédio do qual o Estado delegava à iniciativa privada a prestação de serviços públicos por prazos longos, mediante o compromisso de que o parceiro privado realizasse investimentos para o desenvolvimento dessa infraestrutura. E o Estado, na lei de concessão, não havia previsão de o Estado participar economicamente desses negócios, uma vez delegados à iniciativa privada. Há quem dissesse que mesmo na lei de concessão era possível que o Estado fizesse aportes, em sentido técnico também, não estou usando aqui o sentido da lei de PPP, mas que o Estado fizesse pagamentos aos concessionários para contribuir com a prestação do serviço, mas não havia uma previsão expressa na lei. Isso gerava muito desconforto, evidentemente, até porque a gente já tinha um cenário de expansão dos órgãos de controle e o instrumento ele encontrou uma limitação, o instrumento concessório encontrou uma limitação. Qual foi a solução? A lei de PPP, a lei 11.079, que prevê uma participação do Estado, seja na concessão patrocinada, complementando a arrecadação do parceiro privado, mediante cobrança de tarifas. Então, o parceiro privado cobra a tarifa e o Estado complementa para que a tarifa não seja alta demais e o serviço seja rentável. Ou a concessão administrativa, em que o Estado ele é o usuário daquele serviço, ainda que para benefício da população, mas o Estado é considerado usuário e o Estado remunera diretamente o parceiro privado nesse sistema de concessão. E a ideia de garantias do poder público para os particulares, algo que faz muita diferença quando a gente está tentando atrair investimentos privados para a infraestrutura, num Estado que não tem uma boa reputação como pagador. Então, um sistema de garantias públicas para o parceiro privado pode fazer muita diferença na promoção da infraestrutura nacional, desde que essas garantias sejam honradas, sejam reais, sejam boas garantias. Isso aparece também na lei de PPP de 2004. Em 2005, vem a lei dos consórcios públicos, que incentiva a associação interfederativa para a prestação de serviços públicos de caráter regional, algo que foi muito usado e é muito usado no setor de saneamento básico. Então, a gente percebe aqui também um movimento não só de melhorar os caminhos para que o Estado possa exercer a sua função por intermédio da delegação, mas também arranjos interfederativos com esse mesmo objetivo, de possibilitar contratações melhores e a expansão dos serviços por intermédio da reunião de diferentes entidades da federação, o que faz muito sentido quando a gente está tratando de uma federação que ela é muito diversa, ela é muito heterogênea, como eu já mencionei no início. Em 2007 vem a Lei do Saneamento Básico, eu vou deixar para comentar mais adiante em razão da reforma que nós estamos assistindo atualmente. E não para aí o movimento de rearranjo do Estado, de reorganização do Estado. No governo Dilma Rousseff, a gente está numa profusão de normas que alteram as relações contratuais do Estado, alteram a forma de ação do Estado e alteram os arranjos interfederativos também. A lei do RDC, que é um regime de contratação diferenciado, como o próprio nome diz, que foi elaborada para facilitar contratações em infraestrutura para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas e aeroportos e PAC, né, etc. Então, uma lei à margem da 8666 num primeiro momento, só para a Copa do Mundo, PAC e Olimpíadas. Aí, logo depois, o negócio dizem que deu tão certo que começaram a expandir para tudo, né? Setor penitenciário, setor de saúde e tantos outros, setor de segurança pública, um regime diferenciado para a contratação de obra.
para a construção de infraestrutura e que, os dados revelam, reduziu muito o prazo da contratação, né, em relação ao que se tinha antes com a Lei 8666. No RDC, as contratações elas são mais céleres, acontecem mais rapidamente, pelo menos é isso que as pesquisas mostram. Em 2013, a Lei Anticorrupção, que eu já mencionei, aqui é só um detalhe, né, isso não necessariamente conversa com o nosso tema principal, mas a gente percebe aqui esse movimento reativo em razão do que a gente percebia no momento, das denúncias que apareciam. Em 2012, veio uma reforma importante na lei de PPP, para incentivar, do ponto de vista fiscal e financeiro, investimentos privados em infraestrutura. Então, naquele período se falava muito que as PPPs não estavam decolando porque não tinha incentivo, os incentivos financeiros não eram tão bons. Tinha uma questão tributária em relação aos aportes que o poder público fazia, em relação aos pagamentos que o Estado fazia em contraprestação, ou na concessão patrocinada ou na concessão administrativa. Então, criou lá umas regrinhas tributárias que supostamente favoreceriam o setor privado ao receber esses recursos, e criou-se também a figura do aporte, que é uma figura que aproxima, de certo modo, os contratos de PPP dos contratos de obras, que o Estado vai lá nos anos iniciais do contrato de PPP, ele faz um aporte, ele põe dinheiro lá, e com um controle maior do gasto desse recurso para investimentos nesse período inicial, como uma forma de incentivar essas contratações de parcerias público-privadas, desafogando, liberando espaço no orçamento privado para obter financiamentos externos. Então o Estado financia com um custo menor, supostamente, por intermédio da figura do aporte. Em 2012 veio uma resolução da ANEEL. Alguém pode estranhar, falou, está falando de concessão, está falando de Constituição, está falando de lei, de repente vem uma resolução. É porque essa resolução da ANEEL, ela transferiu, ou melhor, ela disse assim, concessionárias de distribuição de energia elétrica que são reguladas pela ANEEL, essas concessionárias não podem mais fazer gestão de ativos municipais de iluminação pública. Iluminação pública é competência dos municípios, está lá na Constituição. Inclusive, a Constituição deu um mecanismo de custeio, que é a contribuição de iluminação pública, e os municípios devem fazer isso, disse a ANEEL. Concessionárias não podem mais fazer isso. Então, ela proibiu as concessionárias de fazer a gestão desses ativos. Na prática, isso foi uma transferência desses ativos para os municípios. Aqui, por força de um contexto histórico bastante interessante, que o serviço sempre foi de competência dos municípios, de iluminação pública, mas por força desse arranjo interfederativo, a competência da distribuição não é dos municípios, é federal. Então, as concessionárias de distribuição de energia elétrica, que são os cabos mais altos de iluminação que passam nas ruas, a gente pode ver, que são os cabos que fazem a energia circular efetivamente todo o ambiente urbano, essas concessionárias acabavam ficando responsáveis pelos ativos de iluminação porque compartilhavam a mesma infraestrutura em alguma medida. E aí foi se criando um cenário em que os gestores municipais, sobretudo, passaram a usar as distribuidoras para fazer reforma e expansão no serviço. E isso foi se agravando com o passar do tempo, até que chegou uma hora que as contas não fechavam mais. O setor estava ameaçado, entre outras razões, por esses custos que as concessionárias de distribuição estavam incidindo para prestar um serviço que era de competência dos municípios. Então a resolução da ANEEL acabou com isso. Bom, mas o que isso tem a ver com infraestrutura? O que isso tem a ver com infraestrutura? Porque a partir disso, os municípios tiveram praticamente da noite para o dia de lidar com uma quantidade enorme de ativos de infraestrutura de iluminação pública. E os municípios simplesmente não sabiam como fazer, porque a manutenção sempre foi feita pelas distribuidoras de energia elétrica. E os municípios, bom, como é que eu vou fazer isso? Primeira solução, vamos fazer contrato 8666. Mas naquela altura já era necessária uma mudança no serviço. A tecnologia do serviço mudou, já tinha iluminação a LED, recursos mais eficientes do ponto de vista econômico. Então, a solução da contratação 8666 talvez não fosse a melhor, não fosse a mais interessante. E havia também um problema de escala para esse serviço funcionar. O município pequenininho não tem escala para contratar uma grande empresa para fazer uma manutenção de um serviço que é tão importante, e mesmo a expansão. Não é? A iluminação pública está diretamente relacionada com o dia a dia dos cidadãos, né? Segurança, visibilidade no trânsito, segurança urbana, segurança física das pessoas. É um setor bastante sensível. E aí, por conta disso, os municípios passaram a querer fazer PPP em iluminação pública. Só que imaginem só um município com menos de 20 mil habitantes elaborando uma PPP. Como é que vai fazer? Como é que ele vai elaborar esse estudo? Internamente é muito difícil. Contratar uma consultoria para poder elaborar o edital e o projeto é caro, o município não tem condições de avaliar esses projetos, e isso a jurisprudência do Tribunal de Contas, professor Conte, percebe muito bem. Os municípios contratam projetos de PPP para elaboração das PPPs e o município não é capaz de avaliar esse projeto. Então criou-se também um mercado de projetos
que vende serviço para os municípios e não está preocupado em capacitar, em qualificar os municípios. E os municípios compram aquilo, depois põem o edital na praça e não para em pé as modelagens, né? A jurisprudência do tribunal tem muitos exemplos disso. Bom, mas voltando aqui nessa resolução da ANEEL, os municípios passaram a querer contratar PPP em iluminação pública. E aí, a gente vê dois elementos decorrentes disso. O primeiro foi uma mudança na lei de PPP, que reduziu o valor mínimo para uma contratação de PPP, que passou de 20 milhões de reais para 10 milhões de reais, para tornar a PPP uma ferramenta viável para os municípios. Porque 20 milhões de reais era muito caro para o município fazer uma contratação de PPP em iluminação pública. Aquilo passava muito das necessidades reais do município. Então, uma solução reduz o valor. Aí foi feita uma emenda, não só em razão desse caso, evidentemente, mas foi um dos elementos que contribuiu, de 20 milhões para 10 milhões de reais contratação de PPP na lei de PPP. E, além disso, se criou também no âmbito federal, e aqui de novo a gente vê esse arranjo interfederativo, agora numa outra escala, que é a Caixa Econômica Federal, uma empresa da União Federal, atuando como consultoria e agente financeiro de contratações de PPP em iluminação pública em âmbito municipal. Então existe um programa da Caixa Econômica Federal que, ao mesmo tempo que oferece financiamento para os municípios e para as empresas que investem em PPP em iluminação pública, também qualifica os municípios, oferece o projeto, faz uma consultoria efetivamente. Então a gente percebe de novo um arranjo federativo entre a União e municípios para promover e melhorar investimentos em infraestrutura. Em 2015, então encerrando esse tema da resolução ANEEL e do setor de iluminação pública, em 2015 o Estatuto da Metrópole, que prevê uma governança interfederativa para disciplinar a gestão associada de funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações rurais. Então, e aqui eu estou trazendo o Estatuto da Metrópole, não só porque esses arranjos permitem melhor gestão e investimento em infraestrutura, mas porque isso também conversa com o marco legal do saneamento básico, que é um tema que está bastante presente no dia a dia de hoje. Em 2016, governo Michel Temer, a lei do PPI, para fortalecer a interação pública e privada em infraestrutura, prevê expressamente o fomento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, para investimento em infraestrutura, por intermédio de um fundo. Então, destaca uma entidade da União Federal para investir e também assessorar investimentos em infraestrutura, com apoio federal para a estruturação de projetos de PPP por meio da Secretaria do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos. Então, também uma norma que prevê arranjos interfederativos, aqui eu estou usando essa expressão em sentido lato, né, todos já notaram, uma forma de parceria entre uma entidade federal e entidades subnacionais para promover investimentos e avanços no setor de infraestrutura. E, além disso, a lei do PPI, assim como a lei do RDC, a lei das concessões, todas essas leis trouxeram contribuições no regime de contratações públicas geral que hoje estão presentes na nova lei de licitação. Então, a gente vê a inversão de fases do pregão na nova lei de licitação, que virou a regra, a gente vê a arbitragem que veio na lei de concessões de modo expresso na nova lei de licitação, a gente vê a matriz de risco com alocação eficiente de riscos que veio da lei de PPP, está lá na nova lei de licitação, a gente vê a fast track ambiental, que veio do PPI e está na nova lei de licitação. Então, no PPI, todos os projetos incluídos no PPI, eles tinham prioridade de tratamento no licenciamento ambiental. Todos os contratos firmados, todas as obras firmadas com base na nova lei, têm também prioridade de tratamento nos órgãos de licenciamento ambiental. Então, a gente vê a contratação integrada do RDC, também está na nova lei de licitação. Então, a gente percebe esse movimento que, num primeiro momento, foi feito à margem da grande lei geral de contratações públicas, agora tem a sua contribuição reconhecida no texto da nova lei de licitação. Em 2016, a lei das estatais, que prevê um regime próprio de licitação para as empresas estatais, e aqui é sempre bom lembrar, né, isso já estava previsto na Constituição desde 88, no artigo 175, mas só foi exercida a competência em 2016, no auge da Lava Jato. Então, de novo, a gente deixou lá na Constituição a previsão de que as estatais deveriam ter uma lei que as regulasse, que autorizasse um regime diferenciado de compras, mas ficou lá em 18 anos guardado 28 anos guardado até que resolveu em 2016 se editar a lei das estatais. E, curiosamente, o que se assistiu num primeiro momento foram estatais editando regulamentos com base na nova lei na lei das estatais, regulamentos de compras que copiaram a lei 8666. Há uma pesquisa de um aluno de mestrado lá da FGV que ele mapeou os regulamentos de licitação editados logo depois da lei, até 2018, 2019. O que ele concluiu foi que as estatais copiaram a 8666 e, eventualmente, ampliaram a 8666. Claro que há
razões para isso, o medo do controle, a dificuldade de mudar, isso que a gente tem assistido agora com a nova lei de licitação e todas essas medidas que querem postergar a entrada em vigor da nova lei de licitação. Eu tenho dito, professor Marcos Pérez, que a lei 8666, e nós já falamos sobre isso conjuntamente, é quase que um relacionamento tóxico. As pessoas entram, não conseguem sair, aquilo faz um mal danado, a pessoa não consegue sair, daí dizem que a pessoa começa a arrumar outras distrações. Se a gente olhar nas compras públicas, é exatamente isso, né? Veio a 8666, cria esse relacionamento tóxico, aí começa a vir o pregão, vem o RDC, vem e tal, vai aos poucos, e até que finalmente vem uma solução. E aí a pessoa volta atrás e vai para o relacionamento tóxico mais um pouquinho até dezembro. Vamos ver se a gente vai conseguir sair dessa. Em 2018, a reforma na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aqui olhando um pouco mais para a tomada de decisão na esfera pública. Claro que o efeito da LINDB vai muito além do setor de infraestrutura, mas é fundamental, a gente não pode esquecer dessa lei que tem gerado bons resultados e está cada vez mais presente nas decisões judiciais e dos órgãos de controle. Aí o governo que acabou, vem o novo marco legal do saneamento em 2020, com incentivo à prestação regionalizada do serviço. Eu coloquei interrogação aqui, pessoal, até desculpe isso, mas é que realmente me incomodou muito escrever aqui o nome do governante, até porque eu não sei se era um governo. Então a interrogação vale para os dois, quem era e se era governo aquilo. Mas acabou, isso aqui é o mais importante. Editado o marco legal do saneamento, uma contribuição positiva, o incentivo à prestação regionalizada do serviço, com a reunião de municípios autossustentáveis e rentáveis com municípios que não têm essa característica. Então aqui de novo a gente percebe a centralização da União. A União edita uma norma nacional e a União diz municípios autossustentáveis devem se reunir com municípios que não são autossustentáveis para que esse setor funcione. A União centralizando a decisão e impondo obrigações para os entes subnacionais. Prevê a criação, por intermédio desse sistema de associação entre os municípios, 4 formas de organização. O consórcio público, que a gente já conhece, as regiões metropolitanas para municípios limítrofes, criados pelo Estado, unidade regional de saneamento, instituída pelos estados para municípios próximos, mas que não são necessariamente limítrofes, mas que utilizam as mesmas infraestruturas, né? A região do Grande ABC é bastante exemplificativa disso, dos consórcios, até porque a experiência pioneira de consórcios públicos vem da região do Grande ABC, no início dos anos 90, para resolver o problema de lixo, de transporte coletivo, de águas. Então, municípios que às vezes não são necessariamente limítrofes, mas que descarregam, coleta o lixo num município, daí joga no outro e o aterro ainda num terceiro município. Então, tentando aqui organizar isso, blocos de referência instituídos pela União, de novo, o caráter centralizador. A União institui, os municípios podem aderir voluntariamente, também não necessariamente municípios limítrofes. Claro que há uma discussão se os municípios vão aderir, mas, de fato, o que nos importa aqui para esse tema da administração pluricêntrica é ver a União tomando a decisão e deixando os municípios à vontade, em alguma medida, para aderir ou não a esse sistema dos blocos de referência. A edição de normas de referência nacional para a regulação do serviço, também é um tema que ainda está em discussão, mas a gente observa essa tendência, então concentrando na Agência Nacional de Águas as competências para a edição de normas regulatórias que devem ser em alguma medida seguidas, observadas, tidas como referência efetivamente pelas agências subnacionais, e também destacando que no novo marco de saneamento, licitação para concessão de saneamento tem que ter agência constituída. Esse é um tema importante que tem surgido também na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos assistido no tribunal muitos municípios querendo fazer concessão de saneamento e não tem agência constituída, ou não tem indicação de quem será a agência. E aí fica uma lacuna no contrato, e isso inviabiliza a licitação, não por força de uma criação jurisprudencial do órgão de controle, mas porque a lei diz que não pode contratar se não tiver indicação no edital da agência reguladora, previsão expressa do novo marco do saneamento. E a edição de normas nacionais para comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas estaduais de saneamento. Lembram, no início, quando falei do Planasa, das empresas estaduais? A nova lei do saneamento exige que essas empresas demonstrem capacidade de investimento para a universalização do serviço até a data estabelecida na norma, para ver se essas empresas estatais que prestam serviço muitas vezes sem licitação têm condições de universalizar. Se não tiver condições de universalizar, tem que ir embora. E aqui, por mais que haja muitas discussões e, eventualmente, razões plenamente compreensíveis para a manutenção das estatais do setor, o fato é que, desde a década de 70, elas atuam no segmento e não conseguiram universalizar. Esse é o fato. O fato é esse, as estatais não foram capazes. Nós, enquanto sociedade, organizamos esse sistema e nós não fomos capazes de universalizar o serviço.
precisamos buscar outra forma. Talvez o novo marco traga algumas ideias, né, alguma direção para isso através do dever de licitar, das concessões, etc. Em 2021 vem a nova lei de licitações, que também tem uma contribuição muito efetiva para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. A gente percebe também uma lei muito centralizadora na União. Num primeiro momento, na fase da discussão do projeto de lei, era ainda mais centralizadora, a ponto de criar no Tribunal de Contas da União um órgão de cúpula dos Tribunais de Contas nacionais, era quase um Conselho de Estado à brasileira. Então, o Tribunal de Contas, na tramitação do projeto de lei que veio a ser a lei nova de licitação, ele tinha competência de uniformizar entendimentos dos órgãos de controle sobre contratações públicas. Isso caiu, mas a nova lei ainda tem uma característica bastante centralizadora, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, sobre o qual o professor Fernando Menezes dessa universidade já teve oportunidade, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ele chamou atenção para um aspecto bastante interessante, como bom administrativista e constitucionalista de escola. Ele disse assim, olha, o PNCP, ele no fundo está criando uma obrigação para estados e municípios abastecerem esse portal com informações dos estados e dos municípios, dos contratos firmados por estados e municípios. Isso talvez não seja uma norma geral de licitação e contrato albergada pela competência atribuída pela Constituição à União em matéria de licitação e contrato. Poderia estar havendo aí, cogita o professor Fernando, uma usurpação de competência da União, à medida em que cria uma obrigação concreta e específica para os entes subnacionais armazenarem o PNCP, que é uma criação da União e é mantido pela União. Claro, não há nenhuma DIN em relação a esse aspecto, pelo menos eu desconheço. O PNCP tende a gerar bons resultados, mas é interessante só a gente comentar isso e olhar para esse aspecto como um exemplo da centralização que a nova lei de licitação traz. Além disso, tem vários detalhezinhos da lei que também denotam isso, né? Quando a lei diz assim, municípios podem usar as minutas aprovadas minuta de edital aprovada pelo Executivo Federal. Mas desde quando precisa de autorização para usar minuta, né? Há quem diga, não aqui no Brasil, mas em alguns outros países, que o poder público usava minuta até da iniciativa privada, sem autorização da lei. Mas isso não aqui, né? Mas agora tem a previsãozinha lá na lei. É claro que uma norma que não faz muito sentido, mas está lá mostrando essa preferência pela experiência federal, que, claro, ela tende a ser muito relevante para os municípios, mas é inegável o caráter centralizador da nova lei de licitação, que traz contribuições muito efetivas, a meu ver, no tema do planejamento. E aí, professor Conte, eu peço licença para falar um pouquinho sobre isso, porque realmente eu acho que a gente está adiante, e eu posso estar arriscando muito aqui, dizendo isso na frente do professor Marcos Pérez, mas eu tenho a impressão que a gente está diante de uma possível revolução no setor de compras públicas nos próximos 5 ou 6 anos, no que se refere ao planejamento. Em relação à regra de licitação, eu não vejo mudanças significativas na nova lei. Realmente nós reproduzimos muito da 8666. Mas no que se refere ao planejamento, a mudança é muito acentuada. A nova lei ela trouxe muitas normas sobre planejamento, criando deveres muito precisos, muito claros, inclusive para gestores da alta cúpula, e que o que eu tenho percebido na experiência no Tribunal de Contas, e nós temos dialogado com muitos municípios, com muitas secretarias de Estado, é um engajamento muito grande da alta cúpula, dos prefeitos, dos reitores das universidades, dos secretários de Estado, em qualificar e implantar os sistemas da nova lei. Se nós conseguirmos avançar um pouco nesse sentido, a minha sensação é que já vai ser uma transformação profunda na forma como a gente faz compra pública, na forma como a gente faz contrato. Por uma razão muito simples. Nós não planejamos compras públicas nunca. Jamais. Não é parte da nossa experiência planejar contratações públicas. É sempre um grande improviso. Isso vai desde o ponto de vista dos recursos humanos até as decisões mais complexas e estruturais dos contratos das licitações. Não se planeja nada. E a nova lei traz muitos deveres de planejamento, e esse movimento que nós temos percebido no Tribunal de Contas do Estado mostra que algo vai mudar em relação ao planejamento. E qualquer mudança, aí é a minha impressão, qualquer mudança, por menor que seja, dentro desse cenário que é tão preocupante, vai gerar resultados muito positivos, tende a gerar resultados muito positivos. Então é uma lei, a nova lei de licitação é uma lei do mundo digital, e o PNCP é um grande exemplo disso, né? Um portal nacional eletrônico que vai dar mais transparência para todas as compras públicas nacionais. É uma lei que aposta no planejamento, como eu acabei de mencionar, que valoriza os serviços públicos. Então, olhando para quem faz a administração pública funcionar, talvez um grande exemplo disso seja o dever do gestor público, da advocacia pública, defender o gestor público quando questionado pela prática de um ato
com base no parecer da advocacia pública. Então, se o gestor decidiu com base no parecer da advocacia pública, a nova lei impõe à advocacia pública o dever de defender esse gestor, algo que parece tanto quanto óbvio, mas havia muita discussão sobre isso e a lei disse claramente. Então, uma lei que reconhece a importância dos servidores, dos gestores, dá esse direito de defesa a eles. É uma lei que traz um espaço bastante significativo para a regulamentação em âmbito local. E, recentemente, uma decisão do ministro Dias Toffoli, num recurso extraordinário que está indicado na tela, mostra uma tendência, a meu ver, ainda é um caso só, uma decisão monocrática, mas mostra uma tendência de alargamento do espaço regulamentar na nova lei de licitação, uma vez que a lei não trazia uma competência específica que um município exerceu e o Supremo Tribunal Federal entendeu como correta a decisão tomada pelo município. Eu não vou aqui entrar no detalhe, mas envolve sistemas de compliance. A nova lei de licitação diz que para contratações acima de um determinado valor, um valor bastante elevado, na casa dos 200 milhões de reais, 230 e poucos no regulamento atual do Ministério da Fazenda, mas contratações de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, devem exigir programas de compliance dos seus contratados. Um valor que é muito alto, mesmo para a realidade de muitas capitais. E aí o município de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, editou um regulamento com base na nova lei, em que ele reproduzia exatamente o texto legal, mas ele dizia: contrato de grande vulto aqui não é 200 milhões de reais, é menos, e fixava um valor. Isso foi parar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJ entendeu que o município não tinha razão, que estava usurpando a competência da União, chegou ao Supremo no recurso extraordinário e o Supremo entendeu que o município estava só adequando uma norma da União Federal, uma norma federal, para a sua realidade. Ele só mudou o valor, manteve exatamente o que dizia a lei federal. Então a gente percebe aqui um espaço pode ser uma tendência ou não, mas há aqui uma sinalização de que talvez nós tenhamos até um alargamento nessa competência regulamentar com esse olhar, que é muito claro também na decisão do ministro Dias Toffoli, que é só para adequar para a realidade local, a partir de elementos que são bastante objetivos nesse caso, sobretudo. Dá um espaço maior de interação entre Estado e particulares, o PMI, o diálogo competitivo. E aí tem 2 artigos no Jota bastante ilustrativos sobre isso, para quem tiver curiosidade, um da professora Marina Zago, o outro da professora Mais Moreno, falando sobre PMI e sobre diálogo competitivo de maneira muito didática, e o reconhecimento das dificuldades práticas da gestão pública e a calibragem para o exercício do controle, que a nova lei de licitação também apresenta. Quando fala da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem a preocupação de reconhecer as dificuldades do gestor e tentar impor um ônus de consequência a quem toma decisão na esfera pública, seja na esfera controladora, seja na gestão, e um regime de nulidades abrandado. Aliás, foi esse o tema do meu artigo, professor Conte, no livro coordenado por Vossa Senhoria. Bom, e aqui, só para encerrar, dá tempo, professor, 2 lâminas? Bom, aqui só para encerrar, é irresistível, obrigado, é irresistível falar sobre o controle público, até porque nós percebemos também esse fenômeno da administração pluricêntrica no controle público, e as consequências do controle público para o investimento em infraestrutura é notável, todos podem intuir isso. De um lado, os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas e Ministério Público, sobretudo. Tribunal de Contas temos na União, nos estados e nos municípios. Não só não há relação de hierarquia entre eles, como não há norma de processo uniforme. Então, quem advoga no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois tem que advogar no Tribunal de Contas do município de São Paulo, precisa reler as normas de processo, as normas de regimento interno e a lei orgânica. Os tribunais de contas não têm leis uniformes de processo. Há um movimento de associações ligadas a servidores, né, a Associação dos Auditores dos Tribunais de Contas, que está batalhando para uma lei nacional. Aqui eu não sou capaz de dar opinião se seria bom ou não, mas só para dar notícia de que há esse movimento e que não há uma uniformidade nem de procedimentos e nem de entendimentos. A jurisprudência diverge. O Estado de São Paulo, por exemplo, diz que é possível, sim, exigir garantia de proposta e patrimônio líquido mínimo dos licitantes. O Tribunal de Contas da União entende que não pode exigir as duas coisas cumulativamente. Que um exemplo claro, toda licitação exige garantia ou patrimônio líquido mínimo e que os órgãos de controle do maior Estado da Federação e da União têm jurisprudências que são divergentes. E isso, por incrível que pareça, pessoal, volta e meia aparece no Tribunal de Contas edital de licitação que exige os dois. O licitante representa no tribunal dizendo que o TCU não admite. E é verdade, o TCU não admite, só que o TCE já tem súmula dizendo que admite. Então são entendimentos divergentes de órgãos que atuam, evidentemente, em esferas federativas diferentes, mas que têm a mesma competência, né?
e uma ausência de análises estruturais e institucionais da ação administrativa. É claro que a gente percebe movimentos que procuram mudar isso, e aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem os índices que medem a eficiência da gestão pública municipal, então tentando dar um olhar mais global, um olhar mais geral, mais estrutural para a eficiência da administração pública local, o que evidentemente envolve investimentos em infraestrutura, do ponto de vista do saneamento. O tribunal tem até um painel do saneamento básico no seu site que monitora os investimentos feitos em saneamento, monitora a universalização no estado de São Paulo. Tem também um painel das concessões de rodovias com o mesmo propósito, mas ainda falta, em relação aos tribunais de contas em geral, um movimento que procure dar mais clareza institucional para a tomada de decisão na esfera administrativa. Isso ainda é algo que os tribunais de contas podem avançar, porque as informações existem para isso. Existe a jurisprudência, existem os relatórios das contas de gestão que os tribunais de contas fazem. Então as informações existem. O que é preciso agora é reunir essas informações para que elas possam ser efetivamente utilizadas pelo poder público no momento de realizar seus investimentos. Temos também o Ministério Público, e aqui, para mim, foi surpreendente quando estava organizando essa lâmina, professor, quando eu percebi, falei, nossa, olha que curioso, o Ministério Público da União, ele é dividido em 4. O Ministério Público Federal, Trabalhista, Militar e do Distrito Federal. E tem o Ministério Público dos Estados também. Não há relação de hierarquia entre eles, também não há necessariamente uniformidade de entendimentos, não há relação de hierarquia entre os promotores, entre os procuradores. Então é muito poder que essas autoridades exercem, porque não há uma relação hierárquica, o que gera uma profusão de ações promovidas por alguns desses agentes. Claro que esse não é um movimento institucional, a gente percebe muitos agentes que eventualmente promovem muitas ações de improbidade, muitas ações penais, que às vezes até nem são acompanhadas. A gente vê a quantidade de ações promovidas por alguns agentes desses órgãos que prescreve, que a ação não andou, porque tem muitos réus, não consegue citar os réus, ação com 60 réus, 150 réus, não consegue formar o polo passivo, a ação prescreve, gera, consequentemente, muito medo dos gestores. Os gestores têm muito medo de assumir responsabilidade na administração pública, muitos têm medo até de atuar na gestão pública com receio de sofrerem uma dessas ações, ação penal, ação de improbidade. A gente tem muitos exemplos, infelizmente, de gestores públicos que tiveram a vida efetivamente muito prejudicada por conta de alguns exageros e que por isso se afastaram da gestão pública, decidiram não participar mais e foram trabalhar justamente para a iniciativa privada. E as ações de improbidade administrativa, que houve uma reforma importante na lei de improbidade uns anos atrás, que aparentemente tende a melhorar e que também mostra uma reação a esse estado de coisas que eu descrevi agora. Ações que são muito genéricas, são voluntaristas, não são muito claras e são facilmente propostas. Não tem ônus nenhum para a propositura dessa ação. E aqui é curioso, para propor ação, o agente do Ministério Público não precisa de autorização do Conselho de ninguém. Mas depois, para arquivar o inquérito, no caso de um inquérito, desculpa, falei ação, para mover inquérito não precisa de autorização de ninguém, mas para arquivar, aí precisa ter autorização do Conselho Superior do Ministério Público. É muito preocupante. E tem o Ministério Público de Contas também. É verdade, o professor Conte bem lembrou. Tem o Ministério Público de Contas, que é um órgão vinculado aos tribunais de contas, que leva o mesmo nome do Ministério Público, mas não é ligado ao Ministério Público, é ligado ao Tribunal de Contas, tem autonomia funcional, mas não tem autonomia orçamentária e financeira, porque os recursos dependem do Tribunal de Contas ao qual está vinculado. Então é uma autonomia um pouco relativa, e que atua como um fiscal da lei no âmbito dos tribunais de contas, e que também a gente percebe, sobretudo no noticiário diário, membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, que promovem ações as mais diversas, representações as mais variadas. Então, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que praticou atos de assédio, também as instalações de iluminação pública na casa desse servidor, o ministro Moro, que recebeu recursos quando era consultor privado no exterior, tudo o Ministério Público de Contas promovendo essas representações. E claro, aqui as razões são plenamente compreensíveis. O que eu estou chamando a atenção é que não tem norma para regular isso, não tem uma hierarquia, não tem. Como é que a gente arruma essa casa? Como vamos organizar isso? Porque tudo isso vai gerando incertezas. Os exemplos que eu trouxe aqui são aqueles que mais emocionam, Mas isso acontece no setor de infraestrutura também, contratações importantes, e muitas vezes alguns agentes ficam promovendo esse tipo de representação, gerando sempre um estado de tensão, um estado de medo. É preciso organizar. E no âmbito interno da administração pública, a gente também percebe isso, uma profusão de entidades de controle. De um lado, o controle interno, a Advocacia Geral da União e as procuradorias,
as procuradorias atuando nos estados e municípios, alguns estados e municípios também com corregedorias, que fazem o trabalho de consultoria jurídica, de controle de conformidade, então um trabalho jurídico, né, para ver se a norma, se o ato que foi produzido está de acordo com a norma, controle puramente de conformidade. Em municípios essas estruturas são muito carentes, né, são quase inexistentes. E de outro lado, também no controle interno, a Controladoria Geral da União, em âmbito federal, as corregedorias e nas estatais os compliances, né? A lei das estatais, metade é sobre compliance, metade é sobre licitação, que faz o controle funcional e também faz o controle jurídico. Então a gente vê aqui a sobreposição das controladorias e corregedorias com a advocacia pública, com as procuradorias. Também é algo que precisa ter algum ajuste para que o controle interno funcione de modo mais adequado. Então, com isso, professor Conte, professor Augusto Dalpozo, professor Marcos Pérez, eu encerro aqui essas minhas contribuições. Eu suponho que eu tenha trazido muitos desafios, não trouxe nenhuma solução, evidentemente, temos desafios, mas mais do que listar os desafios, era tentar mostrar um pouco uma parte diminuta da realidade na qual nós, como profissionais do direito financeiro, do direito administrativo, da infraestrutura, lidamos diariamente, né? Que muitas vezes a gente não tem oportunidade de organizar isso. Eu tentei organizar um pedaço dessa realidade para a gente talvez entender por que é tão complexo, às vezes porque é tão difícil atuar nessa área, e nós aqui sempre como profissionais do direito. Imagina quem investe, né? Seja o gestor público, seja o particular que põe recurso, né? O tal do skin in the game, né? Como não é diante desse cenário todo que, evidentemente, a compreensão é muito mais árida para esses profissionais que são centrais, porque é quem faz o investimento, do que para nós. Então, mais uma vez, eu agradeço muito o convite que foi feito, a minha presença aqui. Eu fiquei super feliz, super honrado de estar aqui ao lado do professor Conte, do professor Augusto Dalpozo e na frente do professor Marcos, que me deixa absolutamente preocupado aqui, desafiado de ter alguém como ele assistindo essa minha intervenção. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Guilherme. Foi uma satisfação muito grande, realmente, até porque a aula de hoje tratava sobre um tema praticamente conexo, relacionado, diretamente ligado a isso. Então foi uma aula, né? E uma complementação do que nós tínhamos já falado antes, inicialmente, no assunto que nós estávamos tratando hoje, de modo que foi excelente e a nossa contribuição acaba sendo muito útil porque nós deixamos isso disponível ao público, de modo que esses cursos aqui acabam sendo gratuitos e permanentes, né? E pode ter certeza que essa sua magnífica aula aqui, que esclareceu muito bem a questão da administração pública, da relação da administração pública com a infraestrutura, é algo que vai ficar guardado aqui para os alunos consultarem, né? Agora nós vamos ter bibliografia não só escrita, como bibliografia videofalada, né? Para os nossos cursos todos. Eu primeiro deixo aqui para os demais membros da mesa que façam alguma consideração, se tiver alguma questão a falar, alguma complementação, caso tenha 5, 10 minutos aqui, porque o tempo já está avançado para o nosso tempo. Mas se quiserem fazer alguma questão aqui para o Guilherme, quiser complementar alguma coisa, fiquem à vontade aqui. Queria parabenizar uma excelente exposição, esse curso histórico bastante detalhado, né, bastante preciso desses ciclos, né, pelo qual a administração pública passa e passou, e também citando aí doutrinadores de importância, né, que auxiliaram nessa construção, assim como na França, né, você tinha o Conselho de Estado e doutrinadores que auxiliaram na construção das categorias principais do direito administrativo. Aqui nós tivemos nomes que realmente foram fundamentais para que isso acontecesse. Eu gostaria de te provocar no seguinte sentido. Você foi até um terceiro ciclo, né? E aí eu começo a me questionar se a gente não está num quarto. Me parece que, e aí usando um pouco a construção teórica do professor Mangabeira Unger, né, que fala da chamada economia do conhecimento, onde a inovação, a tecnologia, uma série de pressupostos que são necessários, né, para que franjas que existem pelo mundo, né, possam ter um desenvolvimento muito maior do que outras nações, né? Isso acontece em alguns lugares do mundo e não é em todo o país desenvolvido.
onde você tem uma produção e uma capacitação bastante diferenciada daquelas que até a gente viu na Revolução Industrial, quer dizer, a gente estaria diante de de uma pós-revolução industrial por conta da tecnologia. E aí a questão que fica, né, alguns países chamam isso de administração infraestrutural, ou de pré-figurativa, ou de prospectiva. Na Espanha eles falam muito de administração infraestrutural, onde você, na verdade, você passa pelo regime de puissance publique, com RURIU, depois você passa com serviço público, com DEGI, e agora mais do que uma fruição individual, você precisa de uma fruição coletiva, quer dizer, benefícios coletivos para que essa massa capacitadora possa ser incluída, né, nessa nova vanguarda de desenvolvimento, e com isso a gente consiga atender aqueles reclamos da Constituição que se fala em desenvolvimento nacional. Mas não só o desenvolvimento nacional, mas o desenvolvimento regional, e aí o pluricentrismo ele acaba ficando extremamente complexo, e o desenvolvimento local, né? Quer dizer, será que esse nosso federalismo, a construção desse federalismo, a construção da nossa estrutura administrativa, das funções que exercem, coloca o Estado brasileiro, né, num sistema de um Estado pós-social, ou pós-moderno, onde, dentro da filosofia política, o Estado sempre foi concebido para trazer segurança, né, para trazer harmonia, para trazer certeza. E agora, diante de tantos desafios, e a pandemia está aqui para não desmentir, a gente está num momento de extrema incerteza, de enorme insegurança, de enormes desafios que precisam, de alguma forma, de algum tipo de postura estatal para que eles possam ser preenchidos. E com isso a gente conquistar aquele bem coletivo que sempre foi, né, desde a Constituição do Estado moderno, a finalidade pela qual o Estado existe, né? Ele existe para a proteção, né, do interesse público, do interesse dos cidadãos. Então, acho que a infraestrutura ela acaba sendo concebida a partir dessa nova noção, como uma outra forma, né, tentando auxiliar dentro desse dilema contemporâneo, um outro mecanismo, né, para que você possa atender a esses benefícios. E aí, além da estrutura e da função, né, a estrutura aí como modelo organizacional e a função como a função administrativa, outras funções estatais, talvez a teorização das atividades administrativas possam ser um caminho interessante para se concretizar. Porque a atividade administrativa em si, ela busca um resultado concreto para a sociedade, né? É um dever que o Estado tem de exercer algum tipo de atividade, seja serviço público, exercício de poder de polícia. Eu coloco a infraestrutura dentro dessa teorização da atividade administrativa, mas como um outro mecanismo passível, né, de fazer com que aquele desenvolvimento nacional ele possa ser alcançado. E talvez existam outras atividades que a gente ainda nem percebeu. Por exemplo, a atividade que está lá no artigo 218, se eu não me engano, da Constituição, a atividade de desenvolvimento tecnológico e inovação, que é também dever do Estado. Será que isso não coloca em xeque um pouco aquela construção clássica de Posas, né, de uma atividade tricotômica, né? Ele passa por uma atividade, né, uma concepção tricotômica, o professor Celso fala em 6 atividades, talvez a gente tenha 8, 9 ou 10, ou será que é esse o caminho, né, para que o Estado brasileiro possa desenvolver instrumentos institucionais? E aí vem uma questão de experimentalismo mesmo, né? Porque muitas vezes falta experimentação no Brasil, me parece. Não sei se vocês concordam comigo. Porque inovações institucionais são fundamentais para a gente conquistar esses resultados. E de repente você não precisa fazer isso para tudo, você faz para alguns núcleos específicos e a partir dali você consegue um impulsionamento, um aperfeiçoamento institucional para que o Estado brasileiro consiga realmente desempenhar aquilo que ele, na verdade, se propõe a fazer pelo nosso texto constitucional. Não sou nem eu, nem você, nem ninguém que queremos isso, é a própria Constituição Federal que exige essa concretização. Me parece que ainda no Brasil falta uma teorização melhor sobre as atividades administrativas, não só as atividades estatais como um todo, mas especialmente as atividades administrativas. O professor Celso sempre falou delas e teorizou um pouco a respeito do tema. Eu tento fazer um pouco isso na minha tese de doutoramento, mas talvez, Guilherme, é aí que eu queria te provocar, como que o Estado deve se comportar diante dessas novas dificuldades? Para conceber essa segurança, será que o caminho é uma maior centralização ou uma descentralização para que a gente dê conta desse desenvolvimento regional, desse desenvolvimento local?
ou, na verdade, esse movimento não chegamos ainda a um quarto ciclo, onde não foi nem percebido, talvez, essa realidade. E assim, é claro, é difícil falar de futurologia, mas a gente está aqui para pensar o direito administrativo e pensar sempre numa construção, né, da teoria com a prática, porque é uma ciência social aplicada, de como a gente pode melhorar a vida do cidadão a partir do direito administrativo, a partir do direito público, do direito orçamentário. Então eu pergunto a você, será que o caminho agora é de ordenações mais gerais, de normas gerais? Essa discussão que você traz do Supremo é muito legal, porque é exatamente isso. Será que o Estado e os municípios agora, a gente está um federalismo mais americano, onde a autonomia realmente existe ou não? Essa autonomia, ela é só para inglês ver, né? Ela está lá, as constituições estaduais repetem o que a Constituição Federal diz. Basicamente, as leis orgânicas são uma cópia, né, de basicamente tudo isso. Então, será que não está na hora de inovações institucionais para que a gente possa estar na vanguarda, né, daquilo que a gente entende de uma administração pública que possa oferecer à coletividade, né, aquilo que a gente mais deseja, que é o aperfeiçoamento, a capacitação, a inclusão, enfim, tudo isso que cada vez mais vai ser importante, especialmente diante dessa revolução tecnológica que a gente vive e cuja chance de perdas de emprego é enorme, cuja chance de que o Estado tenha que desempenhar vários outros mecanismos instrumentais para acontecer isso, devem ser experimentados desde logo, para que a gente esteja, né, numa postura equilibrada perante o mundo inteiro e que a gente se orgulhe, no final das contas, daquilo que a gente faz. O que você acha? Vou só pedir uma licença. Entendi, né? Não. É pelo seguinte, primeiro, muito bem pontuado. E como eu não quero estender o tempo do Guilherme, eu só vou fazer uma pequena complementação, porque aí você já responde de uma vez só, até porque no meu caso não é uma pergunta, né? É uma brevíssima consideração, e eu aproveitei que você anotou a questão do Dalpozo aqui, que é uma questão mesmo, e a minha não é. Mas é só para chamar a atenção para um pequeno detalhe. Quando passei a ser um estudioso do direito financeiro, eu comecei a observar que tem 3 problemas que o direito financeiro enfrenta muito fortemente. 2 eu culpo à teoria geral do direito, teoria geral do Estado, e ao direito administrativo, e uma do direito financeiro, né? E eu vou só mencionar essas 3 porque elas aparecem o tempo todo e no item infraestrutura aparecem muito claramente. Uma delas complementando aí as considerações do Augusto, é federalismo, ou seja, as relações que se estabelecem no âmbito da infraestrutura e no âmbito financeiro, elas enfrentam muitos problemas decorrentes do federalismo, porque nós temos 3 esferas de entes federados que têm que atuar em conjunto, sendo autônomos e independentes. E isso acontece em várias políticas públicas na área da infraestrutura, isso é claro. Essa relação de entes independentes para poderem fazer alguma coisa, que são relações interfederativas, é muito complicada, né? Esse é um problema, e isso eu atribuo um pouco aí digamos, a teoria geral do Estado, aí, que tem que resolver isso daí de uma forma melhor. A outra ocupa um pouquinho mais o direito administrativo, que é o da intersetorialidade. A administração fica sendo dividida em pedaços e áreas, mas quando nós chegamos na implementação de políticas públicas, e várias da infraestrutura são dessa natureza, elas são intersetoriais. E às vezes, dependendo da dimensão da administração pública, como uma administração federal, os ministérios são autônomos e independentes, distribuídos para partidos diferentes, com interesses diferentes, e aí você tem que relacionar todos eles para produzir algo que é de interesse comum, o que complica enormemente também a concretização de obras de infraestrutura, de atos relacionados à infraestrutura e de políticas públicas. E a última, que não tem relação com o que foi dito aqui, mas afeta muito a infraestrutura e é culpa do direito financeiro, é o problema da plurianualidade, né? O direito financeiro, ele é anual, mas a infraestrutura e as políticas públicas são plurianuais. E nós, do direito financeiro, não arrumamos uma solução satisfatória aí para conseguir adaptar a realidade plurianual com a infraestrutura e as políticas públicas que são plurianuais. A realidade é plurianual, as políticas são plurianuais, as infraestruturas são todas obras plurianuais e o direito financeiro é anual, né?
Então era só para complementar isso, que é um problema que eu tenho enfrentado em todas as áreas, e as duas primeiras que eu falei têm relação bastante direta aí com o que foi mencionado pelo Augusto, e aí você pode considerar, eu não faço pergunta nenhuma, é só uma observação para você complementar aqui, podemos encerrar sem tomar demais o seu tempo. E peço desculpas ao público aqui, que pelo adiantado aqui não vamos conseguir atendê-los. Exatamente. Obrigado. Ainda bem que o professor Marcos não está na mesa. Tá ligado esse microfone? Bom, vou tentar enfrentar aqui só. Primeiro, professor Conte, aproveitando que o senhor trouxe o tema da plurianualidade do direito financeiro, e que é uma dificuldade que talvez venha do direito administrativo, só trazendo a notícia, né? A nova lei, quando eu falo do planejamento na nova lei de licitações, eu vejo até uma possível contribuição para que as peças orçamentárias passem a ser efetivas e deixem de ser peças de ficção, como os especialistas do setor dizem. Porque na nova lei de licitação, quando a administração pública tem o dever de fazer o seu plano de contratação anual, ela vai indicar ali todas as necessidades que ela tem que atender ao longo do exercício mediante contratações. E esse documento, que ele é chancelado pela autoridade máxima do órgão, depois ele passa pelo órgão fazendário e vai para o parlamento para orientar a elaboração da lei orçamentária. Então o parlamento, quando tomar as suas decisões de alocação de recursos, já vai levar em conta esse planejamento do órgão-entidade. É claro que não vincula a LDO, a lei orçamentária, evidentemente não vincula, mas serve como uma orientação, como um subsídio. E depois que o parlamento aprovar a lei orçamentária, o plano de contratação anual ele é revisto por cada um dos órgãos para adequar o planejamento do órgão à disponibilidade orçamentária da lei orçamentária. Então, a minha sensação é que talvez aqui a gente possa melhorar um pouco. Eu sei que eu não respondi a questão da plurianualidade, mas a gente talvez aqui caminhe para melhorar um pouco. Por isso que eu tenho bastante ânimo, né, bastante otimista com a nova lei. Aliás, acho que é próprio de quem frequenta o ambiente acadêmico, assim, quem está na gestão pública, né? A gente é animado, tem que ser animado, então tem que ser otimista. Eu sou muito otimista. Agora, com relação às provocações feitas pelo professor Augusto Dalpozo, que são bastante sofisticadas e elaboradas, eu vou arriscar, professor, dar algum palpite. O primeiro que eu vejo é que nós temos um grande problema, um déficit de infraestrutura enorme. E nós temos, de fato, um contingente populacional muito carente e que eventualmente não estará pronto para lidar com a inovação tecnológica e tudo que isso representa ao emprego. Talvez a gente possa ter a solução para o problema diante dessa mesma realidade, seguindo a experiência norte-americana, por exemplo. Investimentos maciços em infraestrutura. Nós precisamos de infraestrutura. E infraestrutura ela não é boa só quando está pronta. Ela é boa porque ela gera emprego. As famílias se sustentam com investimentos em infraestrutura, gerações se formam e melhoram. Então, talvez programas que incentivem investimento, seja esse incentivo investimento público ou privado, a origem não é tão relevante. O que é importante é que nós sejamos capazes de prover emprego para as pessoas para a construção de infraestrutura. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos muito de infraestrutura e precisamos gerar emprego. A experiência americana mostra isso. Por que nos Estados Unidos, de repente, eles resolvem refazer as rodovias? Isso gera emprego. Além de melhorar a infraestrutura, claro que eles têm muito mais recursos do que nós, né? O plano econômico do presidente Biden é $1 trilhão. É um valor de PIB. Mas é uma medida que nós podemos, de alguma medida, tentar aproveitar, porque a nossa finalidade, como profissionais do direito, profissionais da infraestrutura e do Estado, é melhorar a vida da sociedade, melhorar a vida de todos. Aliás, a esse propósito, professor, aproveito a sua fala inicial para dizer, assim como o professor Conte disse agora, essa nossa contribuição, muito da academia, né, de aqui, numa sala de São Francisco, falando, vai ficar guardada aqui. Isso pode eventualmente gerar externalidades positivas, como a academia deve fazer, que é contribuir com a sociedade. E é um pouco o que eu tenho sentido no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando o senhor diz que, de alguma maneira, eu tenho contribuído com a percepção, com a imagem que as pessoas têm do tribunal, em razão dessa postura que o Tribunal de Contas tem tido de avançar, sair dos muros e tentar auxiliar a gestão pública, gerar resultados, compartilhar informação com a sociedade como um todo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a presidência do conselheiro Beraldo, muito engajado nesse trabalho que é muito similar ao que nós fizemos aqui hoje, né, de compartilhar informação, compartilhar conhecimento. De fato, professor, nós temos uma necessidade de maior experimentalismo na administração pública. Nós temos algumas experiências que mostram um certo experimentalismo, né? As leis orçamentárias mesmo, o professor Conte sempre diz que são leis que se renovam ano a ano. A gente percebe mudanças nas LDOs,
Algumas dizem até respeito ao controle externo. Então a gente vê um experimentalismo acontecendo. A lei de inovação, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, também traz uma oportunidade de experimentalismo. As contratações de inovação com encomenda tecnológica, não só uma modalidade de contratação que eventualmente no final o poder público vai pagar e não vai ter o objeto, não vai ter o produto, porque envolve uma pesquisa e a pesquisa às vezes não chega ao resultado que se desejava, mas ela contribui para que se chegue no futuro, né? Essa é a lógica do pensamento científico. Então a encomenda tecnológica permite isso e prevê, a lei de inovação, diversas formas de remuneração desses contratos. Pelo resultado, com compartilhamento de patente, remuneração como se faz em 8666, diferentes formas de remuneração em contratações públicas que nós podemos aproveitar para as nossas dinâmicas além da lei de inovação. Em relação até em relação à tecnologia, tem um ponto interessante que na Unicamp, eles estão lá elaborando o plano de contratação anual. Claro que a gente está falando da Unicamp, né, que está entre as 3 melhores universidades públicas do nosso continente. A Unicamp, ela está desenvolvendo um algoritmo para fazer o PCA a partir de um algoritmo, usando recursos quase que de inteligência artificial. Então a gente percebe também um movimento, claro, isso também vai tornar as coisas mais difíceis, porque cada vez mais a tecnologia vai entrando no espaço da atividade humana. Mas é a realidade que nós temos de enfrentar agora. Então a gente percebe esse movimento de inovação tecnológica dentro da administração pública também, e que certamente vai trazer a necessidade de nós revermos alguns cânones do direito administrativo, uma revisão da teoria, que eu considero que ela é essencial, não só para que a gente possa contribuir com esse cenário que eu procurei destacar aqui, em que há muitos fenômenos acontecendo, algumas confusões, algumas dificuldades de compreender a ação estatal de modo institucionalizado, de modo organizado. Então nós precisamos enfrentar essa característica que independe da transformação tecnológica e social que nós estamos assistindo, mas nós também precisamos incorporar essas mudanças, esses desafios. A nova lei é um ótimo exemplo, a nova lei de licitação, que traz muitos recursos de tecnologia, a gente tem visto o impacto disso na gestão pública. É um medo tremendo no início, mas logo as coisas se ajeitam, as coisas começam a funcionar. Temos que confiar no Estado brasileiro, eu acredito. É o Estado brasileiro. Quando há pouco tempo tive a oportunidade, com a Bolsa de Estudos Chevening, de ir para a Inglaterra estudar de contratações públicas lá. E aí, quando eu conversava com a minha professora, a professora Kamala Dawar, que até esteve aqui a convite do professor Marcos Pérez, quando contava para ela os números do Brasil, ela ficava surpresa. Ela falou, mas como? É isso mesmo? Não é possível. Porque os nossos números são muito grandes. E nós temos que, de algum modo, com todos os problemas, vicissitudes que temos, confiar no Estado brasileiro. É o Estado brasileiro funcionando, nós conseguimos resolver problemas muito dramáticos. O Sistema Único de Saúde talvez seja um grande exemplo. As vacinas, embora com todas as dificuldades que nós vimos, com toda a resistência de quem estava no Palácio do Planalto naquele momento, conseguimos avançar com uma burocracia engajada, bem organizada, uma sociedade que tem um senso de coletividade, embora também tenha muita violência, a gente percebe, mas existe um senso de coletividade. Temos que nos fiar nisso, nos apoiar nisso, para que a gente possa dar conta desses desafios todos. Então, evidentemente, eu não respondi todas as perguntas, todas as provocações, porque realmente elas extrapolam minhas habilidades, mas a minha sensação é que eu acho que o caminho como o senhor sugere, a gente encarar isso de frente e procurar soluções. Muito obrigado. Agradecemos. Quer falar alguma coisa? Se quiser que você fale alguma coisa para finalizar. Então, senhor Guilherme, precisamos registrar aqui, inclusive no chat, os elogios à sua brilhante aula aqui. São vários que constam aqui. Depois nós vamos copiar aqui para ele passar. E para não sair aqui, já que fica informado a todos que o professor Guilherme vem aqui por apreço à academia gratuitamente, vamos deixar aqui pelo menos um certificado de participação em folha de papel sulfite aqui. Precisamos melhorar isso daqui, né, Guilherme? Mas tudo bem, agradecê-lo. E eu vou deixar uma pequena contribuição aqui, que é o último livro que eu organizei, mas o mérito é todo dos meus monitores, que tem a ver com a sua atuação profissional sobre o controle da administração. Esse livro de controle da administração pública no Brasil, que nós estamos deixando aqui, foi uma organização minha com dos meus monitores por uma disciplina de graduação que nós temos. O objetivo é atender o público da graduação, né?
E esse livro, ele é gratuito, então as pessoas podem obter o PDF gratuito, como muitos outros da série Direito Financeiro. Então, embora esteja sendo oferecido um exemplar impresso aqui, né? Quem quiser tem total e livre acesso a essa contribuição, que é modesta aí para fins de atender os interesses da graduação. Então, pelo menos, né, para não dizer que a gente não recebeu, não sair de mãos vazias, né, seria isso, né? Nós temos essa modesta contribuição, mas esperamos que possamos dar mais contribuições. E fica aqui o agradecimento aqui a todos que tiveram presente, professor Marcos, que não quis ficar aqui na mesa, o Dalpozo, o Bruno, e todas as pessoas que estão nos ajudando aqui, inclusive assistindo pessoalmente e ajudando a fazer um vídeo melhor, que oportunamente vai ficar também no canal do YouTube. Muito obrigado a todos, brigadíssimo, Guilherme, e dou por encerrada essa sessão, mas fiquem atentos às redes sociais aqui da disciplina, pessoais, porque em breve teremos outras contribuições também no âmbito da infraestrutura. Obrigado a todos e dou por encerrada essa brilhante aula e palestra. Obrigado.